Olá, pessoal. A gente fez uma gravação ontem e a gravação ficou horrível, né? E aí o pessoal pediu que era para repetir porque ficou toda hora parando aí, né? E aí a gente vai repetir e depois a gente faz aí uma aula de mercadoria. Dorme nessa zorra não? Dormo não, né, velho? O pessoal pediu aí, a gente tá aqui para atender, né? Então, como não ficou legal, a gente vai comentar novamente aí, né? Sobre o intangível, brocador aí, né? Então, pessoal, olha só, né? Depois a gente vai lendo aí, só pra gente refazer aí essas questões, né? Então, vamos lá, depois a gente bate um papinho aí, né? Já que vocês estão acordados. Olha só, o intangível, né, tá lá na Lei 6.404, que são os bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade da companhia. Então, a primeira coisa é que o intangível é destinado ao uso, assim como o imobilizado. Então, se você, por exemplo, tiver coisa até com característica de intangível, mas não estiver usando, por exemplo, uma patente estiver fora de uso, aquilo ali vai ser classificado no investimento, certo? Beleza, aí vem o CPC que trata de intangível e fala, né, define intangível como todo ativo não monetário identificável sem substância física. Né? Então, esse intangível, né, não. Então, primeira coisa, um ativo intangível ele é um ativo. Né? Então, você tem que controlar, tem que gerar benefícios, é decorrente de eventos passados. Mas ele diz lá, não monetário. Um ativo monetário é o dinheiro ou um direito a ser convertido em dinheiro, uma duplicata a receber, uma nota promissória a receber, né? Que aí a gente teria, né, um ativo, né, monetário. O não monetário é justamente o contrário, ele não representa esse direito, né, a ser um direito recebível em dinheiro. Por exemplo, você tem um imobilizado, um ativo não monetário, estoques, intangíveis, são ativos não monetários. Identificável, né? Essa identificabilidade, o poder que tem o intangível de você separar ele, né, para arrendar, para alugar, independente de outros ativos, né? Então, a identificabilidade ela pode vir de duas formas, com a divisibilidade, esse poder de separação, ou essa identificabilidade também ela pode decorrer de direitos contratuais ou legais, e aí independente de separação, certo? Controlar, como é que sim, né? Esse controle. O controle é quando a empresa detém o poder de que, né, de que aqueles benefícios vão ser gerados para ela, certo? E ela tem também, pessoal, o direito de restringir o acesso daqueles ativos a terceiros. Aí diz que ela controla o ativo, certo? Normalmente esse ativo, esse controle, ele decorre de direitos legais, mas, né, esses direitos legais não são imprescindíveis. A gente pode ter um controle de outra forma, que não exclusivamente decorrente de direitos legais. Beleza, aí nós temos que o intangível ele pode surgir de algumas formas, né? A gente tem que o intangível ele pode ser gerado internamente. Pode ser gerado internamente dentro da empresa? Pode, você pode, né, desenvolver alguma coisa lá dentro da própria empresa, né? Ele pode ser adquirido de terceiros, o intangível pode ser adquirido de terceiros. Ele pode surgir numa combinação de negócios, o intangível ele pode surgir numa combinação de negócios também, né? E pode vir aí de uma subvenção também governamental. Beleza. Né? Então, olha só, uma das principais coisas que você tem que saber do intangível, possivelmente cai na sua prova lá do ISS de Goiânia, é qual é o valor, o custo que você vai mensurar o intangível. Vai ser o valor que você teve lá com o intangível, mais os gastos com que, Silvio? Os gastos com, né, teste para ver se ele está funcionando normalmente, o gasto com honorários profissionais e o gasto com benefício empregado. E esses três que eu estou te falando, eles são comuns com o quê? Com o imobilizado, certo? Testes, né, honorários e benefício. Ah, se não tem frete, não vai pagar frete para intangível, né? Então esses aí são comuns. Aí você registrou esse intangível e de que forma esse intangível, se ele vai ser avaliado, né? Ele vai ser avaliado, o intangível, pelo custo lá de aquisição, menos a amortização acumulada e menos possíveis perdas com teste de recuperabilidade. O intangível também está sujeito ao teste de recuperabilidade. Ô Silvio, mas todos os intangíveis são amortizáveis? Não, né? Só são os amortizáveis os intangíveis com vida útil definida,
certo? Os que têm vida útil indefinida, eles não são amortizáveis. Então, Silvio, os que têm vida útil indefinida serão avaliados de que forma? O custo de aquisição, o custo histórico, menos, né, as perdas com possíveis testes de recuperabilidade aí. Beleza, já viu como é que ele vai ser avaliado. Se o vier gerado internamente, olha só, eles podem ser gerados internamente, podem, né? Aí a gente tem que diferenciar aquela fase de pesquisa da fase de desenvolvimento. Os gastos na fase de pesquisa todos são despesa. Na fase de desenvolvimento eles podem ser despesa ou não, certo? Como assim, Silvio, pode ser despesa ou não? Na fase de desenvolvimento pode ser que você ali já tenha, né, alguma coisa que, né, preenche os requisitos de intangível, né? Você consiga mensurar com segurança, seja provável que gerar benefício. Então, se ele, ali naquela fase de desenvolvimento, já atendeu os critérios de reconhecimento, ele vai ser intangível. Se não, ele vai ser despesa. E muitas vezes é difícil você identificar essa fase de despesa dessa fase de desenvolvimento. Então, se tiver dificuldade, você trata como gasto na fase de pesquisa e leva para o resultado como despesa, certo? Eu estou te falando do intangível gerado internamente, porque muitas vezes você compra um projeto de pesquisa. Isso é muito comum na indústria farmacêutica. E quando você compra esse projeto de pesquisa de terceiros, aquilo ali atendeu aos critérios de reconhecimento. Porque teve um valor, você conseguiu mensurar o valor e seja provável que aquilo ali vai gerar benefícios, porque assim você não iria comprar. Então quer dizer, se você comprar um projeto de pesquisa em andamento, você vai reconhecer, vai, no intangível. E se continuar gastando com, né, pesquisa, aí vai ser despesa no resultado, certo? Agora você tem que tomar muito cuidado com o quê? Com o goodwill, né? O goodwill gerado internamente você não reconhece. Ô Silvio, que zorra é goodwill? Goodwill é a diferença positiva, a gente vai mostrar aqui, quando falar muito de equivalência patrimonial, a diferença positiva entre o valor pago e a participação nos ativos líquidos identificáveis da empresa, certo? Então, esse goodwill você só reconhece quando ele for fruto de uma combinação de negócio. Ô Silvio, eu ouço falar toda hora em combinação de negócio, mas não sei que zorra é essa não. Combinação de negócio é uma transação na qual o investidor ela adquire o controle da investida. Aí você tem uma combinação de negócio e aí pode surgir essa figura aí do goodwill. Beleza? O goodwill ele surge aí nessa combinação de negócio. Mas aí que tá uma das coisas que diferencia aí o goodwill do ativo intangível, reconhecido aí pelo esse pronunciamento contábil, é a identificabilidade. Certo? Identificabilidade, o goodwill ele não é identificável. É um valor que você paga mais, mas você não consegue identificar o porquê pagou. Não é um ativo que está subavaliado, não é um passivo que está superavaliado, não é isso. É por causa de uma sinergia, por causa de uma expectativa de rentabilidade futura, certo? Então já vimos lá como é que ele pode ser gerado. Ô Silvio, então aí a gente tem um caso, né? Que ele gerado internamente, ele pode surgir, você pode adquirir de terceiros, e ele pode surgir numa combinação de negócio. E quando ele surge numa combinação de negócio, você tem que separar o que é ativo intangível ali do que é goodwill, certo? Porque muitas vezes você tem uma pesquisa lá que não foi reconhecida, você tem alguns intangíveis que não foram reconhecidos ainda e eles vão ser reconhecidos na investidora, certo? Beleza. E aí você vai dar baixa nesse ativo intangível quando ele for, né, alienado ou quando ele for declarado inservível. Ok? Beleza, deu para acompanhar aí, porque a revisão tem que ser rápida, né? Se assim a gente, se for demorar demais, transforma em aula. Beleza? Me fala aí, entendeu aí esse resumo rápido de intangível? Vamos resolver aqui umas questões. Coraçãozinho aí. Parará. Vamos lá, né? Botar aqui o intangível, sim, perfeito, sim, estou relembrando suas aulas, broca aí, Silvão, vamos lá, né? Pessoal, goodwill em poucas palavras, e aí não deu para eu ver o que foi que escreveu, em poucas palavras, mas ficou lá embaixo aí, se der, coloca novamente aí, né? Então, pessoal, a gente resolveu aqui, mas a gente vai fazer, né? São características necessárias para a identificação de um ativo intangível. Apresentar a possibilidade concreta de reconhecimento futuro? Não, o reconhecimento tem que ser presente, né? E ser indivisível? Não, tem que ser divisível, que é uma das formas que você tem da identificabilidade. Permitir a utilização de base confiável de controle, mesmo que a mensuração de seu custo não possa ser feita em bases fidedignas. Se você não, né,
não ter essa mensuração em base fidedigna, você não pode reconhecer. E ele fala também ter indivisibilidade patrimonial, tem que ser divisibilidade, portanto falso. Letra C, ser identificável, controlado e gerar benefício econômico futuro. Está aí a alternativa correta, a alternativa de letra C. Ter indivisibilidade patrimonial e financeira e utilização econômica limitada. Ter indivisibilidade, como eu falei, tem que ser divisibilidade. E a utilização econômica, ela pode ser limitada ou ilimitada. Ter indivisibilidade patrimonial é divisibilidade e não resultar, portanto, errado. Alternativa letra C aí. Acertaram aí? Letra C. Vamos ver aí. O custo de um ativo intangível adquirido separadamente inclui o seu preço de compra acrescido de imposto de importação, imposto não recuperável sobre a compra, depois de deduzidos descontos comerciais, abatimentos e qualquer custo diretamente atribuível à preparação do ativo para a finalidade proposta. Com relação aos exemplos de custos diretamente atribuíveis, considere as afirmativas a seguir. Custos com teste para verificar se o ativo está funcionando. Testes agrega o custo do intangível. E você tem que tomar cuidado porque teste tem 2T, ó. Tem um negócio que tem 2T também que não agrega, que é o diacho do treinamento. Treinamento não. Certo? Teste sim. Custo de transferência das atividades para novo local ou para nova categoria, incluindo os custos de treinamento. Não, isso aqui não vai incorporar o custo do intangível. Custos incorridos na introdução de novo produto também não, gasto com publicidade, propaganda, nada disso incorpora, Honorários profissionais diretamente relacionados para que o ativo fique em condições operacionais. Beleza, esse aqui sim, o 1 e o 4. Fora esses dois, o que é que está previsto lá no pronunciamento? O benefício a empregados, Benefícios a empregados, os benefícios a empregados, certo? Que incorpora aí também. Vamos lá, então, foram alternativas 1 e 4, portanto, alternativa letra B de bola. Questão 3. A empresa Gama S.A. incorreu durante o exercício social de 2012 em gastos com atividade pré-operacionais. Esses gastos com atividade pré-operacionais, isso antes eram despesas, Isso hoje são despesas. Isso antes era, ativo diferido. Hoje não, hoje despesa. E treinamento de pessoal. Ele quer que seja um ativo intangível. Então, atividades pré-operacionais e treinamento de pessoal, isso vai ser despesa, portanto, falso. A aquisição de softwares, licenças e franquias. O software aqui, pessoal, a gente tem que tomar cuidado. Se ele falar simplesmente software, entenda que aquilo ali é um aplicativo. Agora, se ele falar que é um sistema operacional, que a máquina só funciona com determinado tipo de software, aí naquele caso o software passa a ser parte integrante da máquina e a ser tratado como imobilizado. Mas simplesmente ele falou software, isso é um intangível. Portanto, o intangível que ele quer, aquisição de marcas, patentes e direito de propriedade, intangível. Publicidade e reorganização da sociedade, isso vai ser despesa. Portanto, itens 2 e o item 3, que são itens corretos, e aí, portanto, nós temos a alternativa C aí como verdadeira. A empresa FIM S.A. adquiriu uma marca por 80 mil à vista, cuja vida útil econômica foi estimada em 20 anos. Com base nessas informações, esse ativo é mensurado ao... Olha aí a chave da coisa, ele falou que a vida útil é estimada em 20 anos. Portanto, ele tem uma vida útil que definida. Se ele tem essa vida útil definida, ele vai sofrer sim amortização. Custo e não sofre amortização, falso. Valor justo, não, isso é pelo custo, Custo e não está sujeito ao teste de redução do valor recuperável. Não, pessoal, tanto faz ele ter vida útil definida como indefinida, ele sempre vai estar sujeito ao teste de redução ao valor recuperável, O que influencia se ele tem vida útil definida ou não é a amortização. Valor justo não, custo sofre a amortização e está sujeito ao teste de valor recuperável. Portanto, a alternativa correta, letra E. Questão 5. Um ativo intangível adquirido com vida útil indefinida, por exemplo, direito autoral é mensurado inicialmente pelo... Agora já mudou, vida útil indefinida. Então, indefinida, ele não vai sofrer o quê? Amortização. Certo? Custo, devendo ser amortizado, falso.
Custo não devendo ser amortizado ao longo da vida útil, beleza. Mas estamos sujeitos ao teste de recuperabilidade de custos, né? Aqui, né? Aqui, olha só, o teste de recuperabilidade está previsto lá para o imobilizado e para o intangível, né? E está previsto toda vez que houver indício de desvalorização. Agora, existem 3 ativos que eles têm que ser testados anualmente, independente de existir indício de desvalorização. E quais são esses ativos intangíveis? Quais são esses ativos, Silvio? São os ativos intangíveis com vida útil indefinida, os ativos intangíveis ainda, né, não disponível para uso e o goodwill, certo? Muita gente fica nessa coisa, e o goodwill então não é ativo intangível, né? Olha só, o goodwill, na realidade, ele é sim um ativo intangível. O goodwill é um ativo intangível, certo? É um intangível. Só que ele não é regulamentado pelo pronunciamento que trata do intangível. Ele vai ser regulamentado pela combinação de negócios. É tanto que o pronunciamento, ele chega lá. Esse pronunciamento não se aplica a, vai ver lá, goodwill, certo? Por quê? Porque é um ativo de imposto diferido, né? Ativo diferido, também não vai ser aplicado o pronunciamento. Certo? Então é um intangível que não é regulado pelo CPC 04. Beleza, né? Por quê? Porque o CPC 04, aquele ativo intangível ali, ele tem que ser identificável, certo? E o goodwill não é. Beleza, né? Então ele vai estar, né, anualmente e sempre que existirem indícios de que o ativo intangível possa ter perdido de valor, portanto, a alternativa correta, B de bola. Valor justo não. Valor justo também não, custo não devendo ser amortizado, beleza, e não estando sujeito ao teste de recuperabilidade, falso, está sim sujeito ao teste de recuperabilidade. Questão 6, uma empresa fez aquisição, não, isso aqui ficou errado, no reconhecimento inicial, um ativo intangível gerado internamente, que se qualifica para o reconhecimento contábil, deve ser mensurado pelo custo, que se restringe à soma dos gastos incorridos a partir da data em que se iniciou a fase de desenvolvimento do ativo intangível, mesmo que não tenham sido atendidos os critérios. Desde que iniciou a fase e tenha atendido os critérios de reconhecimento, portanto, falso. Custo, que inclui a soma dos gastos corridos na fase de pesquisa. Gasto na fase de pesquisa não vai para o resultado. Valor de mercado não, valor justo também não, custo, o que se restringe à soma dos gastos incorridos a partir da data em que o ativo intangível atende os critérios de reconhecimento. Portanto, alternativa letra E. Tá acompanhando aí esse negócio aí, galera? Tô vendo o negócio meio parado aí, deve ser porque tá de madrugada, né? Madrugada é melhor, de madrugada a gente aprende mais, né? Tô vendo um pouquinho o coração aí, os coraçãozinhos não estão nem vermelho, né? De apaixonado. Beleza. Então vamos aí, pessoal. Questão, bora Silvio. Questão 7, sobre os ativos intangíveis gerados, né, internamente. Goiânia na área, Goiânia, o pessoal de Goiânia aí, viu? Vira o celular. Pessoal, vocês têm hora que mandam eu mandar botar essa zorra de um... virar o celular para me ver, é isso? Ou para colocar o celular deitado, né? Olha só, porque tem hora que eu boto deitado, aí fala, não, fica mais bonito, você fica mais bonito com o celular em pé. Eu boto em pé, não, fica mais bonito deitado, né? Então, pronto, vamos voltar aí, né? Sobre os ativos intangíveis gerados internamente, pode-se afirmar que, deitado, eu virei para mim, né? Os gastos na fase de desenvolvimento, em qualquer situação, devem ser reconhecidos no resultado. Não, né? A gente viu que tem que atender os critérios de reconhecimento. A entidade pode, durante a fase de desenvolvimento e em alguns casos, identificar um ativo intangível e demonstrar que o mesmo gerará possíveis benefícios futuros. Verdadeiro. Deixamos aí a alternativa, letra B de bola. C. Os gastos da empresa, tanto na fase de pesquisa quanto na fase de desenvolvimento, devem ser reconhecidos no ativo da entidade. Né? Não, a gente já viu fase de pesquisa, despesa, fase de desenvolvimento, pode ser ou não. Beleza, as atividades destinadas à obtenção de novos conhecimentos devem ser reconhecidos no ativo pelo valor do custo. Destinado à obtenção de novos reconhecimentos, pessoal, isso aqui é gasto com pesquisa. E pesquisa vai ser despesa, né? Não vai ser reconhecido no ativo. Os gastos com o projeto devem ser considerados como incorridos apenas na fase de desenvolvimento, quando a entidade não conseguir diferenciar a fase de pesquisa da fase de desenvolvimento. Não, ele vai ser considerado como fase de pesquisa.
certo? Portanto, falso. Alternativa correta, letra B de bola. Questão 8. Em janeiro de 2013, a empresa Pipa Limitada iniciou o desenvolvimento de um novo produto, tendo incorrido em gastos até o mês de abril no valor de 150 mil. A partir do mês de maio, os critérios para reconhecimento de ativos intangíveis foram identificados pela empresa. Ao final do ano de 2013, foram gastos 215 mil. A empresa estima que o valor residual no final da vida útil prevista para o projeto será de 75 mil. O valor a ser apresentado no balanço patrimonial de 31/12/2013 para a conta de intangível. Presta atenção aí, ele disse que gastou até abril, né, de janeiro a abril, gastou quanto? Gastou 150 mil. A partir do mês de maio, maio, foram atendidos aí os critérios para reconhecimento, de maio a dezembro. Ao final de 2013, que é esse ano todo aqui, 2013, ele disse, ao final de 2013, os gastos com o produto totalizaram 215 mil. Beleza, ele quer saber, estima que o valor residual no final da vida útil vai ser 75 mil. O valor a ser apresentado no balanço patrimonial de 31/12/2013 para a conta intangíveis é em reais, né? Vai ser quanto? Pessoal, até abril ele tinha gasto 150, gastou tudo 215. A partir daqui atendeu os critérios de reconhecimento, então a partir daqui gastou quanto? 215 menos 150, 65 mil. Foi o gasto a partir do momento que ele vai atender os critérios de reconhecimento e a gente vai jogar no intangível. Ô Silvio, e esse 75? Isso aqui ele botou para complicar você, de valor residual. Como o custo ele está menor do que o valor residual, inclusive você não vai amortizar, certo? Só se tiver uma perda aí, o que for, modificar esse valor residual aí. Portanto, a alternativa correta, letra D de dado, né? Beleza, né? Beleza, e pediram aqui, agora vamos ver aqui se eu consigo fazer esse negócio. Então aí, pessoal, a gente falou aí dessa parte intangível, né? Pegamos aí essas questões, e aí o que é que acontece? Amanhã, a gente vai se encontrar aí, quem vai fazer o ISS Goiânia, a gente vai se encontrar 2 vezes, certo? A gente vai se encontrar até a hora do almoço aí, a gente se encontra uma vez, que a gente vai falar de operações com mercadoria. Resolver somente questões da UFG, de operações com mercadoria. E à noite, certo? Nós vamos fazer um resumozinho da parte de custos. Como assim, Silvio? Olha só, lá no edital, está lá a parte de custeio, certo? Então, a gente vai ter que falar do custeio variável, certo? E do custeio por absorção. Só que eu não posso falar de custeio variável e custeio de absorção sem falar dos custos fixos, dos custos variáveis, dos custos diretos, dos custos indiretos. Então eu vou ter que fazer um resumozinho disso aí em questões aí pra gente fixar, certo? Vou falar também do custeio, né, do ABC, certo? E aí o que é que acontece, pessoal? Já me perguntaram, Silvio, mas você não acha que vai cair ponto de equilíbrio, mais de contribuição? Vai cair essa zorra não. Isso não está nem explícito e nem implícito no edital, certo? Não está de jeito nenhum, portanto, a gente vai se limitar aí a custeio, essa parte de custeio. E aí na sexta-feira a gente fala de equivalência patrimonial e de consolidação. Amanhã a gente, agora eu voltei aí, só lembro da faculdade, Lembra de quem? Foi meu colega de faculdade? Foi isso ou tá lembrando dessa parte de custos só da faculdade, Mas, pessoal, custos é uma coisa mais tranquila que existe, E a relação de custo-benefício de contabilidade de custo é muito grande, porque às vezes cai muitas questões, é bem mais fácil, que essa outra parte toda aí que se você já aprendeu a essência da contabilidade, pode ter certeza que custos você não vai errar aí. E possivelmente, como ele colocou aquela coisa lá no edital, possivelmente deve cair alguma coisa, de custeio, e a gente entender aí a diferença dos custeios. Beleza? Alguma pergunta? Voltei, eu estava viajando, voltei, então agora vai ter periscope aí o tempo todo, Falar aí pro pessoal aí, quem vai fazer a prova, vocês conhecem, e a gente está aí fazendo esse direcionamento aí. Vamos lá, não estou vendo, perguntas. Voltei aqui, o negócio não aparece. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. E aqui agora pode,
Sei o que acho, é que as perguntinhas ficam tudo aqui para baixo, aqui não... Ah, agora melhorou aqui. Não vou fazer Goiânia, Michele. Beleza, de qualquer forma, não deixa de ser um resumo, né? Quero ser fiscal logo nessa zorra, Letícia Brandão. Vai ser logo, Letícia. O negócio é ficar tranquilo, e Deus sempre, né, tá reservando uma coisa melhor aí para cada um, ele sabe o que faz, né? Vai ter curso direcionado ao ISS Cuiabá, né? Olha só, pessoal, depende aí de como é que vai vir aí esse programa, né? Porque se é idêntico ao ISS Niterói, a gente já resolveu todas as questões da DFGV aí para o concurso do ISS Niterói, só vamos resolver o que tiver de novo, né? Não faz muito sentido gravar tudo de novo. Me dá algumas dicas que você acha bem provável no ISS Goiânia. Ah, sim, amanhã eu vou fazer um simuladozinho. Esse simulado, aqui a gente está fazendo a revisão, esse simulado eu vou fazer lá no site, né? Eu vou gravar e disponibilizar no YouTube, fica um negócio mais bem produzido e eu coloco lá na fanpage, peço aí para Reinaldo, para a galera aí distribuir aí. Né? Um simulado mais apertadinho, viu, Reinaldo? Quero ver você aí. Fazer umas pegadinhas aí tem que pegar você. Você tá muito ninja aí na contabilidade, né? Então, pessoal, nada mais aí. Alguma pergunta, alguma sugestão? Os coraçãozinhos, né? Tudo fraquinho. Comecei a estudar contabilidade há 20 dias. Qual livro você indica? Pessoal, tem muito livro bom, né? De contabilidade hoje aí no mercado. Depende de você que está começando. Eu acho assim, pessoal, contabilidade, os PDF de Silvio, né? Não, os PDFs são bons, muita gente aí passou só estudando aí por esse material, né? Só estudando por esse material. Mas se você tiver alguma dificuldade assim nessa parte inicial, porque depois, pessoal, que você pega as manhas, pegou aí a parte de lançamento, essas coisas, vai embora, né? Principalmente, eu acho, quem é da área de exatas tem uma facilidade muito grande por isso aí. Te enviei mais de 2.500 corações, que lindo aí, maravilha. Valeu, Silvio, amanhã tamo junto, certo? Tamo junto sim, e eu tô vendo aí que tem um pessoal aí, eu quero ver se eu faço uma revisão também para esse concurso aí do MRE, né, do Rio de Janeiro aí. E quem vai fazer Betim também, a gente vai fazer uma revisão, vai estar sempre aí fazendo a revisão e vendo o que é que cai aí. Eu sou da área e acho massa as suas aulas, quem não é também aprende fácil, né? Que bom, rapaz, que bom que, né, você é um elogio de alguém que vem da própria aula, da própria área, né? É bem legal. Eu tenho facilidade em exatas, principalmente em matemática financeira. Então eu acho que, porque a contabilidade tem algumas coisas que a parte de exatas aprende com mais facilidade, né? Tô quase rolando, né? Quem era pedra já está rolando, já é um grande avanço, né? Mas o curso lá tá bem legal, aquele curso Sub-Zero, né? Tá bem legal. Site terá novidades, professor? Vai ter sim, com certeza aguardem aí que vai ter muita novidade, né? Valeu aí, Breno, né? Breno Shoa. Beleza. Eu não quero perguntar mais nada, né? Né? Então aí amanhã a gente volta. Custo e depreciação é tranquilo, o problema é os conceitos dos termos, né? Pessoal, não vai ter problema não. Amanhã a gente vai ver aí esse negócio. E aí de madrugada, né? Vocês viram que eu fico acordado. Aí a gente vê. Professor, qual a sua fanpage? Silvio Sandi, né? Silvio Sandi você coloca aí que vai aparecer lá numa boa mesmo. Boa noite, durmam aí com os anjos, né? E sonhem com contabilidade. Beleza, galera? Beijos e beijos aí pra vocês. Tchau. Valeu, Reinaldo. Site Silvio Sandi. Abraço. Valeu, Letícia. Valeu, Diego Cirqueira. Letícia Brandão. Valeu todo mundo aí. Beijão aí.